2, versículo 1 ao versículo de número 8. Neemias 2, 8. Obrigado. Em nome do Senhor Jesus, pegue a sua Bíblia. Vamos meditar um pouco. Vamos colocar primeiro o tema. Põe o tema para mim, porque tem uma lógica, né? A gente fala de fé, desculpa a minha voz, que eu estou um pouco resfriado. E a gente fala da fé em uma lógica muito humana, muito pessoal, né? Toda vez que a gente pensa em fé, a gente pensa de fé para nós. Já reparou? A gente precisa pedir, a gente precisa alcançar, a gente precisa ser curado, a gente precisa ganhar, a gente precisa comprar, a gente, né? É tudo para a gente, ou para alguém que a gente queira, enfim. Essa é a fé nossa. Está errado? Não, porque a Bíblia diz que pedir e dá-vos usar, né? Então, não é errado. Mas eu quero trazer a fé dessa noite sobre uma outra visão. Uma outra visão. E é isso que a gente gostaria de que vocês meditassem conosco. Quando a gente para usar a fé para o reino de Deus. Quase ninguém faz isso. Sabe aquele negócio assim? Eu vou para um culto de oração, vou para um culto de fé para pedir a Deus me ajudar a servir Ele melhor. Nós tínhamos uma igreja, eu fiz parte de uma igreja muito grande e ela tinha um culto de propósito, era 7 semanas de propósito. As igrejas no Brasil fazem muito disso, né? Aí você começa uma semana, você tem que ir na segunda, você tem que ir na terceira, você tem que ir na quarta, na quinta, na sexta, na sétima. Se você perder, você volta para a primeira de novo. Você tem que cumprir as 7. Aí quando chega na 7ª semana, quem alcançou? Alguns alcançam, outros não. Bom, se você não alcançou, então agora você vai repetir mais uma semana. Uma forma de prender o povo para vir para o culto. Porque não serão as 7 semanas que farão ele ou ela conseguir. Mas é a fé. Né? É por isso que a gente vê muita gente em religiões diferentes acontecer milagres. Não é os deuses das religiões, mas é a fé que as pessoas têm. Você não quer saber o que é o espiritismo. As pessoas têm fé e alcançam. Tá? Eu vim de lá, eu posso dizer para vocês. Ah, mas aí, como é que o senhor explica? A fé está dentro de nós. A fé foi dada por Deus. Entendeu? A fé não foi dada pelo diabo, foi dada por Deus, está em nós. Nós só temos que exercitar. É por isso que as pessoas têm fé e alcançam o que elas querem. Por isso que você vê muita coisa por aí. Outra coisa que a gente vê é as pessoas não fazem um propósito com Deus de aumentar a fé delas para servir melhor a Deus. Só para pedir. Mas a Bíblia nos ensina que teve pessoas que fizeram isso. E isso a gente não copia, porque não é conveniente para a gente. A gente está igual a sanguessuga. Me dá, me dá, me dá. Apesar que a gente esconde atrás de uma humildade, de um pobre coitadíssimo, né? Assim. Mas a gente só quer. A gente analisa nossas orações. Quanto tempo você passa agradecendo? Quanto tempo você passa pedindo? Será que é o mesmo tempo? Será que é a mesma escala? Será que é o mesmo número? Não. Bom, deve ter gente que nem ora, né? Deve ter gente que nem consegue orar. Chega em casa, não dorme, desmaia. A cama não é um leito para descansar. A cama é um porto seguro que aguenta o corpo. Porque o corpo não aguenta o regaço. Porque eles querem trabalhar, eles querem ganhar dinheiro. O nosso ideal aqui não é servir a Deus. Aliás, o nosso não. O ideal de algumas pessoas. Não é servir. Elas vêm com Deus no coração. Elas fazem propósito no Brasil. Eu estava conversando isso com um pastor que vai vir agora, acho que é junho. O mestre André, ele é um pastor amigo dele, ele é mestre. Ele dá aulas em universidades, em seminários. Ele vai estar conosco 2 dias dando seminário para a gente. Enfim, ele está sempre na rádio 93 FM, a Rádio Gospel, que tem debate todos os dias. Ele é uma pessoa muito requisitada, é verdade. Eu escuto, eu vejo.
Inclusive, ele está dando um seminário pela online na Colonia. Ele está lá no Brasil, mas passa aqui a matéria dele. O pessoal fecha o telão, os alunos ficam lá e ensinam. Enfim, eu estava conversando com ele, eu digo, as pessoas, você vai ver, ele nunca veio para cá, primeira vez, ele vai vir. Eu digo, você vai vir para cá, quantas pessoas vêm com Deus no coração? Até chegar. Até começar a ganhar dinheiro. Depois, a fé delas não é mais para chegar, porque já chegaram. A fé dela não é mais para poder servir a Deus, porque já estamos, em aspas, servindo. A fé delas agora é ganhar dinheiro para cumprir o propósito. É por isso que tem esse êxodo das igrejas de semana. Porque as pessoas estão atarefadas, elas estão cheias de compromissos com o homem e não com Deus. Porque elas acham que primeiro é o homem, aquele que paga toda semana, mas não é com Deus que dá a vida. A fé delas é isso, que quando elas estão trabalhando, dá o último ódio. Quando elas perdem, meu Deus, pelo amor do Senhor, me arruma um trabalho. Aí, é por isso que eu digo, eu não posso ser Deus, porque eu desci a mamona nesse povo todo. Eu dava neles de borracha para poder aprender. Se eu fosse Deus, mas eu não sou Deus, graças a Deus que eu não sou Deus, né? Porque esse é o meu temperamento. Porque eu não acho que foi isso que nós pregamos no dia da gratidão. Se você é grato, seja grato. Mas não seja grato só no dia, na terceira semana de outubro. Seja grato nas quartas-feiras. Seja grato nos domingos, nos sábados, o dia que tiver culto. Porque é uma forma de você chegar aqui, estender a mão e dizer, obrigado, Senhor. Eu entendi seu plano. Se eu estou aqui, existem milhares atrás de mim que não estão. Você vai buscar essas pessoas, elas estão sempre dizendo, eu tenho mais skills, eu não posso. Chego tarde, chego cansado, chego. É sempre assim. Mas você vai ver que a televisão está ligada, você vai ver que a janta já está na mesa. Como se tudo isso fosse importante no dia do juízo. Não é importante. Não é importante. Pode ser importante para o seu marido, para a sua mulher, para o seu filho. Tudo bem, mas não é importante. Então, ter fé para a sua conveniência é muito comum. A gente encontra isso demais. A gente viu muita gente na Bíblia correr atrás de Jesus. Mas o próprio Jesus nos ensina isso. Ele disse assim, eu não vou ler as passagens, porque eu quero entrar em Neemias, mas ele disse assim, olha, a minha comida, a minha sobrevivência, a única forma de eu estar de pé, a única forma que eu tenho saúde, a única forma que eu me alegro, a única forma que me faz feliz, é fazer a vontade do meu Pai. É por isso que nós estamos muito, quando eu digo nós somos, não é nenhum de vocês. É por isso que tem muita gente mentirosa dentro da igreja. E elas precisam ter conversão. Elas estão em Cristo Jesus por emoção, por necessidade, na hora de uma doença, de uma falta de emprego. Não para adorar a Deus como ela devia adorar, porque o próprio Jesus adorou e serviu. Então, quando ele diz que a minha comida, a minha sobrevivência é fazer a parte do meu Pai, é estar fazendo a vontade do meu Pai. E Jesus teve fé, todo momento, para fazer a vontade do meu Pai. Lógico que Jesus não teve fé para ser curado, ele teve fé para curar. Tudo que Jesus fez, ele teve fé em Deus. E o Espírito Santo sobre ele, ele fez as proezas todas. Quer ver um outro? Desculpa, eu vou ter que forçar muito para falar. Quer ver um outro que a gente vai ver a fé de uma visão diferente? Agora vamos ver lá Neemias 3. Neemias 2, desculpa. Eu vou pausar bastante, porque senão não termino. Neemias 2, 1 a 8. Alguém pode ler para mim? Só para me facilitar, por favor. Sucedeu, pois, no mês de Nisan, no ano 20º do rei Artaxerxes, que estava posto vinho diante dele. E eu peguei o vinho e o dei ao rei. Porém, eu nunca estivera triste diante dele. E o rei me disse, por que está triste o teu rosto? Pois não estás doente? Não é isto, senão tristeza de coração. Então temi sobremaneira. E disse ao rei, viva o rei para sempre.
Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar dos sepulcros de meus pais, assolada, e tendo sido consumidas as suas portas a fogo? E o rei me disse: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a reedifique. Então o rei me disse, estando a rainha sentada junto a ele: quanto durará a tua viagem? E quando voltarás? E aprouve ao rei enviar-me, apontando-lhe eu um certo tempo. Disse mais ao rei: se ao rei parece bem, deem-se-me cartas para os governadores da lei do rei, para que me permitam passar até que chegue a Judá, como também uma carta para Azar, guarda da floresta do rei, para que me dê madeira para cobrir as portas do paço da casa, para o muro da cidade e para a casa em que eu houver de entrar. E o rei mas deu, segundo a boa mão de Deus sobre mim. Deixa eu te contar esse pano de fundo. Neemias. Neemias foi, praticamente, ele não conhecia Judá. Ele não conhecia Jerusalém. Ele ouvira falar, mas ele sabia que era a cidade dos seus parentes, dos seus pais, tios. E ele estava aí no reino da Pérsia. Ele era copeiro do rei. O copeiro do rei era um homem de confiança, porque o rei não podia comer a comida, nem beber a bebida, sem antes o copeiro comer. Ele era o copeiro mor, ele era alguém de confiança do rei. Automaticamente, se tivesse envenenada, porque isso era muito comum, quem morreria seria, no caso, o copeiro. Então ele era um homem de confiança do rei. E ele está aí, e vem algumas pessoas que tiveram, isso é no tempo que Nabucodonosor já tinha entrado em Jerusalém, destruído o templo, tudo, e levado o povo ao cativeiro. Só que nessa época de Neemias, aí eles já tinham voltado para Judá. E aí esses homens que estiveram por lá, encontram na Neemias, em alguma versão diz assim, e um irmão meu, alguém pensa que é irmão de Neemias, eu não posso dizer, porque dentro do original, para a nossa tradução, irmão quer dizer compatriota, pessoas da mesma cidade. Sabe aqui, como é que a gente chama assim, pessoas que vêm da mesma cidade nossa, no Brasil? Conterrâneo. Aí, essa é a palavra. Tá certo, isso aí, pastor, obrigado. Conterrâneo, né? Então, vamos considerar, se você quer considerar irmão, não tem nada errado. Se você quer considerar conterrâneo, também não tem nada errado. Como está Judá? Como está Jerusalém? Aí eles disseram para Neemias: olha, totalmente destruída. As portas queimadas, as muralhas quebradas, derribadas, e o povo que voltou do exílio de Nabucodonosor está miseravelmente sem condições de sobrevivência. A Bíblia diz que Neemias, ele não pede a Deus, para fazer nada. Você já leu junto conosco. Ele se compadece de coração. Se você ler o capítulo 1, você vai entender o capítulo 2. Eu não quis ler um, mas depois você lê, você vai entender, e muita gente acontece. Ele se compadece daquela cidade, ele compadece daquele povo. E ele diz para dentro do coração: eu preciso fazer alguma coisa pela
cidade dos meus pais, pelos meus irmãos, pelos meus amigos. Aí ele entristece. Você não escuta ele falar nada que ele falou com Deus, que Deus não respondeu, e que ele ficou sabendo que Deus declarou para ele, revelou para ele. Nada disso. Ele entristece de alma. E ele chega diante do rei. Diante do rei, naquele dia, parecia um dia especial. Porque não era todos os dias que a rainha estava do lado do rei, assentada no trono. Não era todo dia. A rainha não podia entrar diante do rei a qualquer hora. Tinha hora específica. Se você ler a história, você vai ver tudo isso. Você vai entender tudo isso. Flávio José relata tudo isso com calma. Não entra a mulher do rei, ou as mulheres do rei, não entravam assim qualquer hora, assim como a nossa mulher chega num espaço que nós estamos. Não, ela tinha que se preparar, tinha que ter audiência, entendeu? Então naquele dia estava um dia especial. E aí, diante dela, ele perguntou a Neemias: por que você está triste? A sua tristeza é uma tristeza de coração. Aí ele diz assim: por que não está triste? Aí ele relata o que aconteceu. Aí o que ele fala? Ele diz que ele orou a Deus, aí sim. Orou a Deus e pediu a Deus que o rei pudesse compadecer dele. E depois que o rei enviasse cartas aos governadores, aos madeireiros, para poderem restaurar. Você vai encontrar esse período lá no período de Esdras, fala sobre isso. Quando Neemias começa a restaurar as muralhas, Esdras, que vai no grupo, começa a restaurar os templos, a adoração a Deus. É o mesmo período. É o mesmo período. Eles começam a restaurar, a trazer o povo de volta para adorar a Deus. Lembra que esse povo foi entregue a Nabucodonosor por pecado. Tá? Toda vez que Jerusalém era invadida, toda vez que o povo de Deus era disperso, era por pecado, desobediência, só isso. Mas era o período que Deus diz: agora eu vou juntar meu povo. Isso tudo se passa nesse mesmo período, nessa mesma etapa. Aí Neemias começa a se preparar de tal forma que você depois vai ver Neemias trabalhando de noite, sem falar com ninguém. Você não vai encontrar Neemias de novo, de joelho, pedindo a Deus estratégias para construir. Não. Ele começa a sair à noite, sozinho, e veio com as suas portas, com os seus muros, com as suas muralhas. E com ele, o rei mandou um grupo bem grande de soldados, de pessoas importantes em guerra, pessoas capacitadas em guerra. E com ele também foi indo pessoas que conheciam Judá, os anciãos de antigamente. Então, quando Neemias monta todo esse cenário, quando ele chega lá, ele já chega com madeira, ele já chega com homem para trabalhar, porque os próprios governadores, a liderança, entregavam, porque o rei mandou carta esse povo. Nós estamos falando de um rei, Artaxerxes, que ele tinha controle de... A Pérsia era um outro império. Foi a Pérsia que acabou com a Babilônia. Entendeu? O tamanho, com tudo permissão de Deus. Então o que acontece? Neemias começa a trabalhar a estratégia, de tal maneira que quando os inimigos começaram a ouvir que eles estavam levantando o muro, eles começaram a se levantar. Tobias, primeiro Sambalate, depois Tobias, depois um árabe, que eu esqueci o nome dele, Gesé, né? Que se levantou e começaram primeiro uma guerra psicológica. E dizer para mim: você vai, que é isso? Vocês são miseráveis. Como é que vocês vão edificar esse muro? Vocês não têm condições. Uma guerra psicológica. E aí que eu quero entrar essa noite sobre a fé. Porque Neemias não era construtor. Neemias não era homem de guerra. Neemias não estava acostumado a pegar uma espada na mão para lutar. Como é que esse homem teve estratégia de colocar pessoas para reconstruir
as portas. Por que as portas? Porque esse povo não adiantava levantar as muralhas se as portas não fossem também reconstituídas. Porque qualquer um entrava e fazia baderna. Aí Neemias, dentro da sua atividade dele com o povo, a liderança dele, ele começa a ter fé em Deus para poder trabalhar para o reino de Deus. Para o reino de Deus. E aí a gente vai vendo no decorrer do capítulo 2, do capítulo 3, a muralha sendo edificada, um determinado time, o tempo que eles premeditaram, a metade foi, depois o povo continuou edificando. Lógico que tiveram pessoas que se levantaram, pessoas que tentaram infiltrar no meio do povo de Deus, para quebrar dentro do grupo a construção, a reconstrução da muralha. Eu estou só resumindo, porque eu quero dizer para você o seguinte: a gente não vê isso no meio do povo de Deus, ou é raro a gente ver. Edificar a obra do Senhor, crescer a obra do Senhor. Você vê 1 sobre 10, sobre 100, sobre 20. Você vê 2 sobre 10, sobre 20, sobre 100. Um que quando chega de coração aberto. E ele encontra, ou ela encontra resistência. Vou dizer assim: olha, ele acabou de chegar. Olha, chegou, foi por último, quer sentar na janela. Quer admirar a paisagem, quer que a gente se curva aos pés dele. Lembra de José? Quer que a gente se curva aos pés dele, todo mundo se dobre. Sabe por quê? Porque existe uma diferença muito grande quando a gente põe a nossa fé para trabalhar para Deus. O que a gente for fazer não importa. A gente faz de boa vontade e de muita vontade. Porque a gente determina e a gente crê que vai acontecer. E a gente tem lutas quando a gente põe a nossa vida em fé, em fazer algo em prol da obra de Deus. Pode preparar. O diabo vai mexer na tua vida, vai mexer na vida da tua família, vai mexer, não, vai tentar. Tentar mexer na vida dos teus filhos. Em algum lugar onde tem fraqueza, ele vai tentar mexer. E o pior, às vezes, ele usa os que estão mais próximos de você, seja na igreja ou em casa, para ir contra você. Se você estiver numa situação quanto ela, você pode contar, você está no lugar certo. Você está no lugar certo. Não tem dúvida. Veja bem, eu nunca toquei, nunca aprendi a tocar um instrumento na minha vida, até o dia que eu simplesmente fazer. Eu tenho o Zael aqui que já me pegou quando a gente não cantava. Eu não tocava nada, eu cantava um CD nessa época. Hoje aqui, com exceção da minha família, claro, a Zael é uma mais antiga que pegou a nossa fase. A gente cantava um grupo mais playback. No playback não, cantava em cima do cantor. Nós cantávamos a Aline Barro e como a gente cantava. E a Aline Barro não reclamava do nosso semitom. Semitonado. Ela não reclamava. E também não pedia oferta. Não pedia oferta. Cantava em cima de Cassiane. Cantar em cima quer dizer cantar junto, tá? Sempre. E Deus sempre agiu. Até o dia que eu simplesmente tocar. Aí eu arrumei uma pessoa para me ensinar o básico. E do básico, quando ele começou a me enrolar, para me ensinar campo, não sei o quê, e campo harmônico, eu digo: meu filho, eu não tenho tempo. A igreja não tem músico. Eu sinto muito, agora eu vou para aquele milagre de Deus que chama-se YouTube. E fui para lá. Eu sofri crítica. Que eu tocava errado, que eu tocava mal. Até hoje eu toco mal. Não tem dúvida. Mas é o melhor que eu posso fazer, eu faço. Eu fico triste de ver quando uma pessoa que critica o outro, ela não tem condição, não faz o que ele quer. É como se eu fosse Neemias e ele fosse Sambalate. Eu vou chegar, vou botar um tijolo assim, ó. Não em plumo, mas acima. Eu vou botar um tijolo. E você que leva o tijolo. A minha fé, eu emprego naquilo que eu quero fazer para Deus. O meu mais ou menos, para mim é máximo. Porque é o máximo que eu posso fazer. Agora, para Deus, é tudo. Só que aqueles que podem dar muito, não dão nada. E eu disse para algumas pessoas, chegaram no meu ouvido: estão criticando o Senhor de novo. Naquele tempo não tinha beijinho no ombro, não fazia assim. Então dá um beijinho no ombro para eles.
Sabe por quê? Porque no próximo culto eu estava aqui tocando de novo. Aguenta quem quer. Se ele quiser, vai embora. Vai fazer o quê? Eu não estou fazendo, eu não sou profissional. Eu não sou piano man do bar à noite. E viu? Que eu toco segundo o request de cada um. Eu quero música tal. Eu não toco. Eu toco para Deus. E aquilo que eu posso fazer, eu faço meu mal. Ou por que o senhor não melhora? Porque você não faz nada. Enquanto você não fizer, eu tenho tempo para melhorar. No dia que você fizer, eu tenho tempo para melhorar. Porque eu tenho que deixar. É desse jeito que funciona a obra de Deus. É 1, 2 fazendo, 10, 15 criticando. E aí a gente põe a nossa fé. A nossa fé ela tem que ser tão grande, que tem que aturar essa baboseira toda. Porque senão a gente enfraquece, desiste. E aí sofre a obra de Deus. Sofre. E o pior, que às vezes, eu já participei de igreja grande, chega um monte de músico. A igreja que tem um grupo de louvor montado, chega mais músico para ficar sentado na cadeira. Doido para derrubar um daqui de cima, todo subir. Então eu pergunto, vamos fazer um grupo extra? Para quê? Ah, porque a gente precisa tocar. Vai tocar, tem um monte de igreja aí fora. Você é músico. Você é profissional? Então cobra para tocar. Se você não é, procura o reino. O reino está precisando. Ali na esquina tem uma que não tem músico. Vai lá e toca para eles. Porque aqui já tem. Você vai esperar. Eu não vou fazer grupos. Por que grupos? Por que grupos? Agora, se tem uma vasta, cultos, então toca um no culto, toca outro no culto, para não pesar para ninguém. A gente tem que pôr a fé, irmão, sabe por quê? Porque a gente que participa desse ministério, e entre qualquer ministério, a gente tem um adversário muito grande, chamado Satanás. Ele é muito grande. Ele não é maior do que Deus, mas ele é muito maior do que a gente. E ele tenta demais tirar a gente. Tenta demais. Então, eu não desisto, sabe por quê? Porque o dia que eu fiz o primeiro tom no meu teclado, e eu gostei da primeira nota que eu toquei, eu disse da mesma forma que eu disse para Deus, eu não deixo nunca faltar louvor na tua casa. Assim como eu te disse que eu vou servir, eu não era pastor não, tá, irmão? Era membro de igreja. Eu vou te servir até o fim da minha vida. Eu disse para Deus, eu vou tocar até o fim da minha vida. Porque enquanto eu estiver lá, vai ter louvor. Queiram ou não queiram. Sabe por quê? Eu entendi a chamada. Eu sei que a obra do Senhor é pesada para algumas pessoas. E para mim também é. Mas eu sei que ela traz refrigério, ela traz alegria, ela traz vitória. Porque o próprio meu Senhor me disse que no mundo nós teríamos aflições, inclusive dentro da igreja. Agora, o que eu tenho que fazer? Bom ânimo e manter a minha fé. Minha fé é que o dia de amanhã vai ser melhor. Porque o dia que eu fizer um culto, ou os que cantam, cantar, fizer o culto, e a gente morrer aqui em cima, a gente vai com tarefa feita. A gente vai com um plano bom, preparado, cumprido, missão cumprida. É a palavra mais certa. Missão cumprida. Porque aquilo que eu determinei, eu fiz. Agora é triste a gente fechar o olho com uma missão não cumprida. E ficar em falta com o Senhor. Neemias, ele saiu com um propósito, mas ele não enganou o rei. O que ele saiu, você vê que na minha versão, na versão antiga, ele nem estabelece prazo. Naquela versão ele diz que depois de um certo tempo ele voltaria. Mas na versão antiga, nessa versão da Almeida, inclusive da Bíblia Pentecostal, não tem nem isso, ele diz. Ele nem responde ao rei. Tal era a importância dele edificar aquela muralha. Ele não sabia o que ia encontrar. Ele sabia de ouvido. Mas a fé que trouxe que, irmãos, esse homem gozava do melhor. Ele comia o que o rei comia. Ele bebia o que o rei bebia. Ele morava onde o rei morava. Ele vestia roupas de rei. Ele era o homem que andava junto com o rei todo o tempo. O rei não podia beber uma água antes que ele bebesse. Ele era um homem
controlava a vida daquele rei. Não é fácil liberar um homem desse. Mas ele foi liberado pelo bom trabalho que ele já havia cumprido, talvez. Talvez não, certamente, muitos anos. Até aí está tudo certo. Agora, o que edifica, o que difere tudo isso, é quando ele sai das mãos do rei para servir ao rei dos reis. Porque ali é aquele que não sabia, passou a saber. Aquele que não via, passou a ver. Aquele que não edificava, passou a edificar. Por quê? Tudo isso porque ele botou a fé no que ele prometeu a Deus em fazer. Não que ele tinha obrigação de fazer. Ele era um igual aos outros. É isso que eu quero dizer para você nessa noite de uma fé em outra visão. Às vezes a gente chega num ambiente como esse e outras igrejas, a gente vê um monte de coisa. Mas a gente quer fazer aquilo que já estão fazendo. Aquilo que não está fazendo, a gente não quer fazer. Porque acha que não tem importância. Eu vou fazer aquilo que eu sei. Bobagem. Com Deus, você vai fazer aquilo que você está de coração aberto para fazer e o que Deus mandar você fazer. Às vezes, você pode ser uma pessoa que canta maravilhosamente bem. Mas Deus não te quer aqui em cima. Ele te quer abraçando lá na porta. Aqui, você vai alegrar o coração de alguém. Mas lá, naquela porta, você vai abraçar uma pessoa e você vai ganhar uma alma para Jesus. Talvez você ou eu, ou as pessoas, vão querer ficar debaixo desses refletores. Porque aqui tem aplauso. Aqui é a obra todo mundo vê, lá ninguém vê. Pois é, o olho que vai te render, aquilo que você precisa de render em honra, não está sentado nessa cadeira. O olho que vai te render, aquilo que você precisa render no dia de encontrar com Deus, ele está acima de todas as coisas. Ele está te vendo lá na portaria. Por isso, que tudo que se faça dentro de uma igreja, é como se você estivesse edificando o reino de Deus. Talvez não num prédio como esse que já está montado, mas na vida de alguém que um dia foi abalado por uma notícia, uma opinião, um posicionamento de alguém, um líder que maltratou, um irmão que maltratou, a igreja que maltratou, os pais que são crentes maltratou o filho que era crente maltratou os pais, alguém maltratou, alguém demoliu um reino, porque não é império, é reino. Deus, nós temos o reino de Deus em nós. Alguém quebrou. E a gente se distanciou. E a nossa cidade, Jerusalém interna, ficou aberta, sabe? Para demônios, para pecados, para coisas ruins. Mas um dia, você foi convidado por alguém. Um Neemias chegou na sua vida. Um Neemias te encontrou. E aí começou a edificar os muros da sua cidade espiritual. Começou a te dar uma palavra. Começou a te dar um posicionamento. Começou a te dar um direcionamento. Começou a levar você para a casa do Senhor. Você começou a ouvir a palavra do Senhor. E você começou a sentir aquele gozo, né, de adoração, aquele gozo de estar na presença de Deus. O gozo de estar servindo a Deus. E você começa a se envolver. Está se levantando a muralha. As portas estão sendo edificadas. Tudo isso, irmão, é uma forma da gente colocar a nossa fé no lugar certo. Às vezes, eu sei disso. Eu vim de igreja grande. Eu conheço igreja grande. A igreja sede era tudo de bom. Uma maravilha. Quem não gostava daqueles louvores, daqueles cultos de sábado, todas as igrejas iam para lá, que lotado. Mas era só ali. No domingo, eu tive que bater cara para encarar o povo dessa cidade, que eu encaro até hoje. Uma dificuldade que a gente tinha do mesmo jeito. Alguém chegou, eu já disse para você, que chegou e disse que isso aqui era o cemitério de pastores. Essa é uma frase muito comum no meio de pastores, viu? Cemitério de pastores, a gente quer dizer, a cidade é difícil, é quase que impossível, o povo é ruim, o povo é difícil. Mas, meu querido, aonde Deus está, aonde Deus chega, nada é difícil, nada é possível. Tudo que tem morte passa a ter vida. Hoje, a cidade está repleta de igrejas. Antigamente estava no número 3. Está repleta de igrejas. E Deus está fazendo a obra, Deus está alcançando, Deus está salvando, e o povo está adorando a Deus.
A gente tem que botar a nossa fé, não é só naquilo que a gente precisa. Você acha que Neemias precisava sair da onde ele saiu para edificar uma cidade que tem tanta gente que podia fazer? Jerusalém é a cidade de Deus. Deus vai levantar alguém lá, não se preocupa não. Acabou, vem lá um juiz, lá um rei, não se preocupa não. Deus vai cuidar. Se Deus não cuidar, não adianta, não vale a pena. Às vezes, irmãos, Deus está precisando de quem eu vou enviar. Quem eu vou enviar para fazer aquilo que a igreja precisa. Quem eu vou enviar para fazer aquilo que a igreja carece. Sabe, irmão? A igreja é a Jerusalém de Deus. É aqui que a gente vem dando gratidão a Deus. É aqui que a gente apresenta os nossos pecados que são perdoados. Por quê? Porque a presença de Deus, ela se manifesta quando o corpo está junto. É aqui que nós somos perdoados pelo Senhor. Por quê? Porque quando o corpo está junto, a presença é real. É aqui que a gente escuta uma palavra que dói a nossa alma e nos convence do nosso erro. E a gente se arrepende. Talvez você levante a mão e diz, me perdoe, Senhor. Ou talvez não, aqui dentro. O importante não é levantar a mão. O importante é um coração contrito. E pedir perdão a Deus na alma. E você é restaurado aqui dentro. Nós somos restaurados aqui dentro. Porque um dia você entrou na igreja e Jesus te alcançou. Não foi? Eu também tenho um dia. A gente tem que botar a fé em Deus, não é só para pedir, é para servir também. É por isso que eu digo sempre, olha, a minha visão de igreja é o seguinte, eu não gosto de igreja bagunçada, eu não gosto de igreja suja, eu não gosto de igreja largada. Porque eu sou chato com limpeza. Tá? Eu sou chato com limpeza. Então, eu acho o seguinte, assim como eu entrei numa igreja uma vez, eu vi tudo limpo e me senti à vontade, do jeito que eu sou chato com limpeza, pode entrar uma pessoa chata com limpeza e a igreja desorganizada não fica. Tudo contribui para não ficar. Sabe o que é bom? O importante, você ter uma igreja com alguém na porta, recebendo, dando bom dia, dando um abraço. Porque ali já quebra o coração duro de quem entra. Sabia? Quando você vai para um hotel, o hotel pode ser um bangalô lá atrás, mas a recepção é sempre limpa, muito bem preparada, para quando você chega. Às vezes o serviço de quarto é um lixo, a cama é um lixo, é ruim, o colchão é velho, mas a recepção, a maravilha. Eu não quero comparar a igreja com o hotel, mas eu quero dizer para você, o recebimento salva a vida, salva a vida, salva um abraço, salva a vida. Sabe? Um aperto de mão salva a vida. É por isso que a gente tem o hábito de mandar carta. Né? O visitante vem, eu pego esse papelzinho aqui, ó. Isso aqui não vira lixo, não. Isso aqui vai para um arquivo. Tá? E aí eu dou um ok quando eu envio a carta. Eu envio a carta, eu envio um e-mail, que expõe e-mail, e eu envio um text message quando tem o telefone. Às vezes o text message não entra porque a pessoa não tem, mas a carta chega. O e-mail agradecendo por isso. Ele se sente importante, porque eles são importantes. Eu boto fé nessas cartas que eu mando. Eu digo, eu tenho fé, Senhor, que eles vão receber e vão retornar. Muitos não retornam. Amém? Mas outros retornam. É um simples toque. Jesus não me disse que todos retornariam, mas ele acrescentaria todos aqueles que iam ser salvos. Está lá em Atos dos Apóstolos. Enquanto a gente tiver comunhão, fé em Deus e preservar a doutrina dos apóstolos, o Senhor vai acrescentar aqueles que iam se salvar. A gente só precisa ter fé. Então, 2 pesos e uma medida? Não, 1 peso e uma medida. Você pede? Serve também. E põe a fé em tudo. O Senhor vai te ajudar, vai te abençoar. Porque assim, é chato a gente ver o início do ano, que a gente faz um propósito de começar um ano, todo mundo servindo. Aí, pô, está acabando a bateria.
Aí, no final do ano, a gente vai encarando, super aquecendo ou super esgotando 3, 4, porque os outros não estão fazendo. Por quê? Porque o dinheiro não deixa. Porque o conforto não deixa. Porque os seus trabalhos para comprar suas casas não deixam. Você vai morrer, feio. Você vai morrer, feia. Vai. Você vai ficar seco, no osso puro e sem poder falar. Você vai para o mesmo buraco de qualquer pobre. Agora, o que edifica a vida de um crente é saber que depois que passar esse ar, existe um Deus que te espera de braços abertos. E aí, o mais triste é isso. Não tem desculpa. Ah, porque eu fui para lá para ganhar dinheiro. Ah, porque agora eu tenho que comprar, porque quando eu voltar eu tenho que ter. Você vai ter, mas quem garante que você volta? Se o avião cai, se o vento bate, se a chuva varre, se a tua vida é sobrada, eu quero saber qual vai ser, porque o final é que importa para Deus. O meio, o que importou para Deus foi Neemias cumprir e levantar metade do muro, incentivar os outros a levantar a outra metade. Você pensa que é fácil trabalhar com a arma na cintura? Ou com uma mão, com a outra segurar a espada? Porque senão podia vir alguém de algum lugar, a qualquer hora, eles tinham que trabalhar assim. E a gente vê o povo de hoje, enquanto a igreja pronta, uma igreja com tudo, apenas para manter já tem dificuldade. Mas para pedir eles têm fé. Para pedir eles pode chorar. Mas para trabalhar, na obra, estou falando trabalhar na obra do Senhor. Eles não têm fé. Eles não têm fé. Não precisa. Sabe por quê? Olha aqui. Qual é o dia que você separa para poder faltar à igreja? É o seu dia? É o dia do seu patrão? É o dia do Senhor? Tem que não falta? Todo mundo um dia de semana. É o dia do Senhor. Fala para o patrão, não vou trabalhar hoje. Hoje eu vou sair, vou descansar. Mas por que não? Porque a tua fé é naquilo que você faz. E Deus vai te ajudar. O bom que ele ajuda. Tu ajuda? Ajuda. Deus é bom. Mas aí quem fica sem ter você é o reino de Deus. No dia que você podia estar trabalhando, você não está. O Senhor. Mas aí você tem fé para não perder emprego. Você não pode perder emprego. Eu não posso perder meu emprego. Não é verdade? Nós somos desse jeito, irmão. Mas é por isso que Neemias, sabe o que ele fez? Ele falou assim: patrão, ei meu patrão, você vai me desculpar. Eu preciso voltar para a minha terra, para a terra dos meus pais. Eu preciso edificar seu templo, as muralhas da tua cidade. Eu preciso trabalhar para o Senhor. O Senhor fica para ir. O Senhor fica para ir. Eu preciso ir. Eu estou triste? Estou, mas é porque eu preciso ir. E a Bíblia diz que ele foi. Ele abriu mão de tudo. É por isso que eu digo, se a gente tivesse que abrir mão de tudo para seguir a Jesus, a gente está avançando. Muita gente ia para o inferno, porque não ia abrir mão. Não. Ser discípulo de Jesus, como foram os discípulos, deixar de pescar, deixar de coletar, para seguir um homem que não tem dinheiro, quebradinho. O que ele tem para me oferecer? Ele não é rico. Ele anda com o pé do chinelo igual a mim. Por que eu não segui ele? Mas eles fizeram. Mas Jesus não faz isso. Jesus sabe muito bem como nós somos. Como nós fazemos. E ele entende muito bem. Mas a gente só precisa ter um pouquinho de fé. E mudar o nosso comportamento. Tá? Porque senão, meu amado, sabe o que acontece? A gente fica em dívida. Porque, olha, o diabo é tão sutil. Tão sutil. Ele trabalha assim. Quando você deixa de estar na casa do Senhor, seja ela por qualquer razão, ele tenta fazer você sentir o mais satisfeito possível. O
mais confortável possível. Olha, o filho que te apurrinha não te apurrinha mais. O vizinho não chora mais. O cachorro não late. Tudo vai bem. Só para... Aí você tem, mas é Deus que está fazendo isso. Deixa eu dizer uma coisa para você. Curto e grosso. Quando você aceitou Jesus, e eu aceitei, quando nós fomos descer nessa água aqui, no batistério, a gente levantou a mão e falou assim, você promete a servir o seu Senhor de todo o seu coração, de todo o seu entendimento, de todas as suas forças. Prometo. I'm sorry, você prometeu. A tua fé não é a mesma naquele dia. Ou então aquele dia era mentiroso. A visão é essa. A visão é essa, irmão. Eu sempre falo essas coisas porque a visão é essa. A gente tem que botar a visão nossa em pauta das obras do Senhor. Porque o que nós temos materialmente são coisas que provêm do reino de Deus. Tudo Deus provém para você. Tudo Deus provém para você. Às vezes a gente pensa, é que eu digo sempre, às vezes a gente pensa que está cuidando de uma parte, mas a gente está abrindo mão de tudo. Tem que ter um equilíbrio, sabe? Equilíbrio. Porque se a gente pôr a fé, a gente muda as coisas. Se eu tenho fé para conseguir o ideal, amém, eu tenho que ter a mesma fé por Deus que me ajuda a cumprir, a conseguir o ideal e fazer o mesmo. Você tem que trabalhar para Deus o mesmo que você trabalha para o homem, ou melhor. Porque o homem não vai fazer por você o que Deus fez. Já fez. Ele não vai fazer mais por você o que ele já fez. Já fez. O que você recebe hoje, o que eu recebo hoje, são as misericórdias do Senhor, são as provisões para a gente andar. Mas ele já fez. E o que ele fez, não vai fazer de novo. Não precisa fazer. Já morreu. Já nos deu vida eterna. Foco, fé. Da mesma forma que a gente pede, a gente tem que servir. Porque senão é uma fração imprópria. Porque vocês que estão aqui, nós que estamos aqui, uma pessoa chega para você, pede uma coisa, você faz. Uma pessoa chega para você, pede uma coisa, você faz. Pede, você faz. Pede, você faz. Pede, você faz. Pede, você faz. Aí um dia você precisa, pede a ela. Ela não, Deus, eu não posso. Qual é a sua reação? Na próxima, eu te aguardo. Agora, Deus não vai fazer isso. Aguarda. Aguarda. Deus sabe trabalhar com cada um na hora certa. Com cada um na hora certa. Deus sabe muito bem. Deus sabe muito bem. Irmãos, são palavras que a gente menciona aqui, mas são palavras que se movimentam. São palavras que têm poder no reino de Deus. Nós estamos aqui pedindo para nós, você pedindo para você e eu pedindo para mim, coisas para você me favorecer. Eu estou aqui falando porque a Bíblia diz que Deus exorta quem Ele ama, corrige aquele que Ele tem como filho. Se a gente não puder falar o que a gente tem que falar, que Deus passa para a gente, não faz sentido. Vai virar consultório de coach. Você pode, você vence, você alcança. Vai virar coach. Mas Deus não é coach. Deus é Deus. Ele não está aqui apenas para te incentivar, mas Ele está aqui para me corrigir e te corrigir daquilo que está errado, para que, quando nós fizermos, fazermos certo. E não é só fazer certo. Não é só. Mas é fazer e ser bem sucedido. É só isso. Então, é aquele negócio. Fé no pedir, fé no servir. Fé em outra visão. É muito bom pedir. E a gente pede mesmo. E a gente gosta de pedir. O Senhor pede e como eu peço.
Não vem para cá dizer que não peço. Eu peço. E eu não vou mentir, não. Peço mesmo, mas também agradeço. Mas também tem uma coisa. A minha obra, eu faço. E olha que eu quero fazer mais. Eu só não tenho mais ânimo. O corpo que não pede tanto. Mas eu quero fazer mais. E me esforço para fazer mais. Porque eu sei que um dia a recompensa chega. E não vai ser aqui. Eu não espero o aplauso de vocês. Também não espero aplauso de mim. Porque nós não estamos aqui por aplauso. Nós estamos aqui para quando chegar um dia, o Senhor abrir os braços e dizer, bem, meu querido, porque eu sei das tuas obras. Eu sei das tuas obras. Então, o que colocar na mão de vocês para edificar o muro da casa do Senhor, faça com fé. E faça bem feito. Para que todos vejam e você seja exemplo, e eu seja exemplo. Nós sejamos exemplo para que a gente possa mudar a vida dos outros. Os outros olharem e dizer assim, olha, que mudança, hein? Como fazem? Quando eles falam assim, metido, eu estou aqui 20 anos, nunca fiz isso. Eu falo, porque você é um coach poteiro, é um couch poteiro. Sabe o que é couch poteiro? É a batata sentada em cima do sofá, criando raiz. Porque tem gente que só quer criar raiz na igreja, mas não quer fazer nada. Não quer fazer nada, não quer edificar. São poucos. E graças a Deus pelos poucos. E olha que esses poucos são milagres na vida da igreja. Sejam em todas. E graças a Deus por esse milagre. Porque senão não teria quase ninguém. É verdade. Você quer ver um exemplo disso? É reino? É reino, tá bom. Quantos nós somos aqui? 60, 65 pessoas, 70? Tudo bem. Vamos começar 2024. 1º de janeiro a 31 de dezembro. Traga um. Essas cadeiras não vão dar em dezembro. As casas chegar em dezembro, está com 50. Até os que estão aqui vão embora. Não é assim? Não é. A gente foi chamado para contagiar com a alegria do Senhor. O que era tristeza, agora é alegria. Aonde tinha cinzas, agora é alegria. A gente estava morrendo, agora nós estamos vivendo. E olha, a vida está tão grande em nós, que está saindo pelos poros. A vida está saindo pelos poros da gente. A gente tem que infectar esse povo com essa vida e trazer para a casa do Senhor. Eu falo isso, não só a nossa igreja, todas elas. Porque Nogataque é muito pequeno. Nogataque era para ser quase 90% convertido. Aí você vai nas igrejas, ainda bem que nós aqui não temos isso. É um membro de um que foi para outro, do membro do outro que foi para outro, foi para outro, foi para outro. Não é porque mudou que nós estamos na cidade. Quer ver, você muda para uma cidade diferente, você vai para uma igreja. Não, o caso dos pastores vieram de Denver, Lia veio de Denver, tudo bem, estão aqui. Mas aqui muitas igrejas, você vai ali, se você conhece, você vai ver menos de um daqui, vai para lá, vai para lá. São andorinhas. Fica tentando encontrar ninhos. E sabe o que acontece? Não trabalha. Porque não tem base. Sabe? Base. Não tem um ninho, sabe? Constante para poder chegar e repousar e mostrar que tem casa para morar. Não tem. Isso tudo porque a fé está numa visão errada. A fé está numa visão errada. Um posicionamento errado. Pedir está tudo bem, mas trabalhar também. Essa não é uma palavra para vocês. Essa é uma palavra para a igreja. Para os que estão nos assistindo, aqueles que vão nos assistir. Sabe? Não é uma palavra específica que você está aqui. Não, você está aqui como eu estou aqui. Deus te trouxe aqui. Amém por você que está aqui. Mas é uma palavra geral, em tese é geral. É o que a gente mais vê por aí. Quantos aqui vieram do Brasil, conhecem a igreja no Brasil, que no dia de campanha a igreja são cheias? São lotadas. Por quê? Porque no Brasil, né, a maioria das pessoas tem dificuldade de trabalho, tem dificuldade de bebida, tem dificuldade de droga, tem dificuldade de infidelidade, né, os filhos desviados, aquelas coisas todas que a gente sabe que são brasileiros. Então, aonde o povo se apega? Na igreja. Elas estão ali na fé de quê? Que
Deus restaure a vida das pessoas. Por isso que enche. Acho que depois, quando está tudo certinho, alguém sempre some. Pé na estrada. Né? Você vai para um feriadão desse, as igrejas vazias. Todo mundo viajando. Todo mundo bonito. Depois volta no ano que vem. Ai, tu, Dexter. Olha a minha cor. Peguei um sol no final de semana, arrebentei. Em Búzios. Fui para Arraial do Cabo, aí eu, uau, só na marola. No Rio é assim, né? Só na marola. Lá em Minas não tem praia, mas em Minas tem aquelas coisas que cai água assim na cachoeira. Hã? Cachoeira. E lá tem barrada, não é barrada não. Barragem. Barragem, né? Que tem uns lagos grandão assim, né? Aí peguei uma coisa do salado. Aí vai para os pés do Senhor na segunda-feira que o filho sumiu, sarado do mesmo jeito. Deus é como a galinha, irmão. Ele já falou isso. Ah, Jerusalém, Jerusalém. Como eu queria te abraçar, como a galinha faz com os pintinhos. Ou seja, quando a galinha abraça assim, com os pintinhos debaixo das asas, né? Deus é desse jeito. Tem hora que ele chama para debaixo das asas e começa a cochichar só no ouvido. O que eu quero conversar com você? Que Deus abençoe a vida de vocês. Deus abençoe a nossa fé. Que a gente possa trabalhar nessa fé, nesse ângulo também. Eu sei que a gente tem muita coisa para pedir. E quando acaba uma, vem outra. Sempre assim. Acabou uma, vem. Acabou uma luta, surge outra. Às vezes nem acaba. Do meio para frente já parte outra. E assim vai. Que Deus possa realmente abençoar a vida de vocês. Mas um conselho eu digo para vocês. Primeiro, pela minha idade, que eu tenho mais idade que vocês. Segundo, pela posição com misericórdia de Deus eu faço parte. Está aqui os pastores que também fazem parte. Pela sobre o ombro deles. Né? Tudo que vocês fizerem, faça com fé para Deus. A melhor coisa que você pode fazer, faça com fé. Que Deus vai receber com gratidão. Deus vai receber com alegria. Que você está fazendo com fé. Você está trabalhando. Que o que você for fazer vai entrar no coração de alguém e vai mudar a cidade de alguém. Vai reconstituir o tempo de Deus naquele coração e você vai ganhar uma alma para Jesus. Faça com boa vontade, com muita alegria, independente de qualquer coisa, independente de qualquer pessoa. E que Deus seja louvado na sua vida, na minha vida e na nossa vida, em nome de Jesus. Amém?